vai falar sobre simulação para renegociação de saldo de contrato, seja ele vencido ou a vencer. Então, mesmo processo, CPF do cliente, iniciar o atendimento. A gente vai passar por todos os processos já explicados em outros vídeos, onde a gente atualiza o cadastro do cliente, certifica de que todos os contatos dele estão amplamente cadastrados e atualizados. O cliente vai citar qual é o contrato que ele pretende falar no atendimento. Então, aqui vai aparecer a listagem dos contratos. Nesse caso, o cliente só tem um contrato cadastrado, a gente seleciona, e como ele pretende fazer uma simulação de renegociação, a gente vem na aba de parcelas, seleciona o contrato que o cliente pretende falar. Para quem não tem essa informação, quando a parcela está vermelha, significa que ou o contrato tem algum bloqueio para cobrança, e aí nesse caso estariam todas as parcelas vermelhas. O que são os bloqueios para cobrança? É o cliente que tem alguma liminar, o cliente que está com ação judicial, o cliente que está com algum processo em renegociação que não permite que a gente faça o faturamento e nenhuma ação de cobrança em relação às parcelas dele. Nesse caso, o motivo pelo qual a parcela está em aberto é o fato dela ser uma parcela fora da gestão. Então, aqui no operacional, ela tem uma flag que diz, a parcela está fora da gestão, e é por isso que essas duas parcelas estão vermelhas. Elas são de gestão do cedente, do servicer que atuou na carteira no momento anterior ao início da gestão pela certificadora. Então, selecionei o contrato, aqui só tem um, venho em opções, selecionar parcelas. Vou selecionar o status em aberto, porque a gente só pode renegociar contratos, parcelas de contratos que estão com status em aberto. O status do contrato implantado e parcela dentro da gestão, tá? Então, parcelas na gestão. Filtrei. Aqui vai aparecer todas as parcelas em aberto do cliente. Nesse momento, a gente pode optar por uma renegociação parcial ou por uma renegociação total. Quando o cliente pretende renegociar parcialmente, a gente seleciona a parcela, o grupo de parcelas que ele gostaria de refinanciar para fazer a simulação, volta no filtro e seleciona somente as selecionadas ou a diferença, né? Então, eu selecionei o grupo que ele não quer refinanciar, então eu marco somente as não selecionadas. Eu selecionei somente as que ele quer renegociar, eu marco somente as selecionadas manualmente. E caso ele queira falar sobre períodos, sobre data de vencimento ou alguma outra informação, como qual é a série, ele quer renegociar a série anual, a gente pode fazer uma seleção por tipo de série, né? Então, aqui eu tenho uma série de 15 parcelas, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero selecionar o total, a parcela que tem, a série que tem 15 parcelas. Então, o sistema vem e filtra somente as parcelas da série que tem 15 parcelas. Então, a gente não precisa ficar selecionando uma a uma. Tem várias formas da gente selecionar um grupo de parcelas que serão refinanciadas. Nessa simulação, o cliente está querendo refinanciar a série anual. E então eu deixei todas as parcelas anuais na tela e vou clicar com o botão direito em renegociar em lote. Nesse momento vai abrir a tela de renegociação e a gente vai optar pelas informações onde a gente vai posicionar o saldo. Como é uma simulação, acho importante deixar a data de hoje para ele entender o saldo dele hoje, como isso se comporta nos vencimentos em que ele pretende para essa renegociação. Então, caso seja um cliente que tenha abono de multimora em parcelas em atraso, a gente vai selecionar abono de multimora. Caso seja um cliente que tenha informações de honorários advocatícios e ele tenha parcelas em aberto no passado,
né, parcelas vencidas, a gente inclui e calcula o saldo devedor dele para a data escolhida. Nesse cenário, a gente tem um saldo total de 42 mil aproximadamente, para todas as séries anuais. Então, esse seria o saldo de quitação das séries anuais dele na data em que a gente selecionou, que é o dia 15 de agosto. Para fazer a simulação, basta vir aqui em adicionar. O que o sistema faz no momento em que a gente clica no botão adicionar? Ele pega as informações originais da série anual, que foi a série que foi selecionada. Caso tivesse uma série mensal e uma série anual na seleção, o sistema ia apresentar as duas séries para a gente escolher qual a gente quer usar como referência. Então, ele vai trazer informações como a descrição que está lá, a periodicidade que está lá, o número de parcelas que está originalmente na série, as taxas de juros, todos os parâmetros de correção, fica tudo com relação à série que foi selecionada. É importante que a gente pense que isso é uma ajuda. Todos os campos precisam ser validados todas as vezes. Então, o sistema ele pré-cadastra para facilitar a vida do usuário. Não elimina, em hipótese nenhuma, a validação de todos os campos. Como que funciona o cadastro da série? A gente pode pôr um ato, né? A gente pode separar em várias séries, a gente pode ou cadastrar uma série única, que é como eu vou mostrar aqui. Então, ele vai refinanciar todo o saldo de 42.591,42 centavos, que a gente é um valor referente ao valor de venda. A descrição, a gente pode escrever conforme orientação da carteira, que é uma orientação do cliente, de como ele gosta de ter essa facilidade, que é um nome de campo, um campo de texto livre, onde a gente pode fazer referência ao que está sendo feito. Então, é uma reneg das parcelas anuais. Mínimo destinado à incorporadora, database de cálculo, valor da primeira parcela, a gente não precisa se preocupar nesse momento. E aqui a gente vai decidir junto com o cliente como ele quer. Então, ele gostaria de ele quer diluir esse saldo em parcelas mensais nos próximos 12 meses. A taxa de juros sempre é a mesma taxa que já estava no contrato. Caso o contrato tenha a taxa de antecipação e a taxa de juros seja zero, nesse momento a gente precisa trazer a taxa de antecipação para a taxa de juros, porque existem contratos que foram implantados pelo valor futuro e quando existe um refinanciamento a gente precisa ajustar a taxa. A data de aniversário, é importante manter a data de aniversário da carteira, mas se existir a flexibilidade, aqui é onde o cliente pode escolher uma outra data de vencimento. Vamos supor que ele quer pagar no todo dia 10. A partir do mês que vem, então um mês a contar da data da renegociação que está sendo simulada. Os juros, nesse caso, sempre da data de assinatura. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo uma renegociação, os juros precisam iniciar na data de assinatura do contrato, não mais na próxima data de aniversário. Por quê? Esses são parâmetros e configurações da data da implantação. Então, todas as vezes que a gente faz uma renegociação, a gente precisa voltar com os juros para a data de assinatura do contrato. Sempre carência zero. Poderia ter uma carência aqui cadastrada, inclusive porque a gente não pode esquecer que o sistema traz as informações da série original para facilitar, mas a carência tem que sempre voltar para zero. A taxa de antecipação mantém a que existia antes, a menos que exista uma negociação específica nesse caso e que o credor, o dono da carteira, seja um incorporador, um fundo de investimento, uma securitizadora, ele deseja então fazer uma nova taxa de antecipação, assim como taxa de juros, mas é sempre manter a taxa de antecipação. A correção, a gente mantém os parâmetros também. Caso a database de correção esteja preenchida, a gente apaga para que ela se aproprie da data em que a renegociação está acontecendo. E então,
Outra informação que é muito importante, aqui a defasagem desse contrato é 1. Nesse caso, o cliente não pode alterar o vencimento para o dia 10. Por quê? Quando eu precisar emitir o boleto, eu não vou ter o índice divulgado ainda. Então, quando o cliente desejar mudar a data de vencimento, é muito importante olhar se a correção dele tem defasagem 1. Porque se ele tem defasagem 1, necessariamente ele precisa vencer além do dia 25. Então, eu vou voltar aqui para o dia 25, explicar para o cliente, falando que em virtude da defasagem do índice que corrige o contrato dele, que nesse caso é o IGPM, divulgado todo dia 30 de cada mês, não podemos fazer com que o vencimento dele seja antecipado. A gente vai apertar o OK. E o sistema vai trazer a simulação para o cliente. Então, a gente vai informar para ele que a série dele anual de 42.591, caso ele renegocie em 12 parcelas mensais, com vencimento primeiro no dia 25/9/2020, com vencimento final no dia 25/8/2021, vai ter como parcela o valor de R$ 3.781,83. Outra informação que é muito importante é tabela price. Esse aqui é o valor da primeira parcela, sem correção monetária. Quando o contrato é corrigido pela tabela saque, é muito importante a gente abrir a aba de parcelas que vai aparecer aqui, para que a gente possa informar para o cliente o fluxo inteiro. Então, aqui eu estou vendo que todas as parcelas são iguais, porque o cliente é um cliente de tabela price. Em outro vídeo a gente vai falar sobre o cliente da tabela saque e é super importante a gente abrir a aba de parcelas e passar a simulação cheia para o cliente, para ele saber como vão se comportar todas as parcelas que ele está renegociando. A gente pode fechar aqui a tela e mandar essa simulação para o cliente. Desse momento em diante, vão seguir as regras de cada carteira ou se for uma renegociação já aprovada as condições através da régua de atendimento, a gente pode seguir. Caso ela precise de aprovação, a gente vai seguir o rito de envio para o credor, para o dono da carteira e também para o cliente receber a proposta, aprovar a proposta e seguir o rito de renegociação. Mas o processo de simulação é esse que a gente acabou de ver.